Boa noite, sejam bem-vindos. Se o som estiver bom, a iluminação, por favor, quem estiver entrando, vá dando ok para que eu possa fazer os ajustes. Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso evangelho de hoje. Se tiver tudo ok, puder dar um ok para mim aí com relação ao som. Ok. Dando um instantezinho, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que cada um possa ir ocupando o seu espaço nesse momento para poder absorver o evangelho de hoje, para que a gente possa ser iluminado nas palavras, iluminado nas colocações, né? Que possamos realmente nos interagir com a espiritualidade maior, né? Então, dando só um minutinho para que as pessoas possam ir chegando. Boa noite, Caroline. Boa noite aos demais que estão chegando. Meus irmãos, vou começar aqui o evangelho de hoje. E o tema que eu escolhi para essa noite é um tema bastante refletivo, né? Como se diz, é um tema que nos reflete bastante o assunto com a qual vivemos durante esse ano com relação à pandemia, e nos traz também uma reflexão muito profunda com relação a nós, né? Nós estamos no advento da chegada para nós cristãos, né? A chegada do menino Jesus em nossas vidas, em nossos corações, né? E eu escolhi o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então nós podemos dizer que nós somos pobres de espíritos, né? Porque estamos vivenciando esse momento de expectativa do que vai acontecer conosco. E quando Jesus colocou nesse parágrafo aqui, quem será os pobres de espírito, né? O que se deve entender por pobres de espírito? E aí Jesus em Mateus 5:3 coloca: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A importância que temos em nossa vida em reconhecermos realmente quem somos as nossas imperfeições, né? E o texto começa dizendo assim: a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como têm zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E aqui cabe uma reflexão, meus irmãos, né? Entre a humildade e o orgulho, aonde nós colocamos e aonde nós estamos na balança de nossa vida, aonde a gangorra de nossa vida está nos levando nesse ano que foi um ano tão difícil para todos nós, um ano de muita aprovação de nossa fé, a confiança em Deus, né? As dores que se transformaram em momentos difíceis para muitos de vitórias e outros momentos mais de sofrimento, né? E aí a nossa balança nos leva a colocar cada vez mais a autoavaliação, né? Nós estamos vivendo um período onde nós temos que olhar para o nosso retrovisor, né? Aonde nós vamos chegar em 2021. E continuando o Evangelho, ele coloca: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão altos conceitos de si próprio e de sua superioridade, que considera as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. Meus irmãos, quer dizer que então, quando eu coloco a reflexão aqui, pobres de espírito, aonde nós estamos nesse momento?
Aonde a gente está com relação às nossas colocações? Pobres de espíritos. Aonde no ano de 2020 nós tivemos uma pandemia, aonde o invisível se tornou o maior adversário de todos nós. O som está baixo. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho o som. Então, nós nos tornamos pobres de espírito porque não tivemos a fé suficiente para alcançarmos a divindade da crença em Deus. Trocamos os verdadeiros valores humanos e espirituais pelos valores materiais. E aqui no Evangelho continua dizendo: concentrando-se sobre si mesmo os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Em que momento de nossa vida nós deixamos de olhar para Deus para olhar apenas para os valores materiais? Nós, dentro da nossa conceito e aprendizado de nosso processo evolutivo, a fé, em que momentos nós deixamos de olhar para Deus e não acreditar naquilo que nós estávamos querendo que acontecesse? Onde nós trocamos esses valores espirituais por esses valores materiais. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito aniúde os eleva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Quantas vezes nós, no decorrer desse ano, meus irmãos, negamos a Deus? Negamos a nossa cristandade. Nós nos deixamos levar pelos valores materiais. Quando ele coloca muito bem aqui, que nós não temos tempo para ele, bem-aventurado aqueles que se dispõem nesse momento e está compartilhando do Evangelho, está refletindo. Como eu falei no início, nós estamos no período do Advento, num momento de preparação como cristãos para uma profunda reflexão por tudo que aconteceu nesse ano de 2020. E nós temos que trazer para dentro de nós o alto perdão. Perdoai, Senhor, pelas vezes em que não fomos capazes de sermos realmente cristãos, pelos momentos em que transformamos as nossas vidas através dos bens materiais, momentos de esquecimento de nós próprios e de nossos irmãos. É importante, meus irmãos, que a gente consiga trazer para nós esse momento de muita reflexão, esse autoconhecimento, né? Então, é necessário que nesse momento a gente entenda que a interpretação pobre de espírito não quer dizer nada com pobres de valores materiais, mas aquilo que nós temos que Deus nos preparou. Deus nos preparou uma vida através dos seus valores. Ele preparou a fé e a caridade como uma forma de evolução. E aí nós não sabemos por que estarmos elevados a essa condição de espírito pobre de espíritos. Precisamos, meus irmãos, realmente, nesse momento do Advento, parar para refletirmos sobre nós. Essa reflexão se chama humildade. Trazermos a prática da humildade como uma forma de revermos o nosso eu interior. Nosso período de reconstrução. Precisamos reconstruir o ser encarnado que Deus trouxe a esse mundo com um propósito e uma missão a ser cumprida. E esse propósito maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas será que nós estamos realmente atingindo esse objetivo? Nós tivemos um ano
aonde nos foi dada uma grande oportunidade de nos autoconhecer, parar, olhar para dentro, olhar como nos comportamos durante tantos anos sem olharmos no nosso interior, trazer dentro de nós a luz do exterior para verificarmos de que forma nós estamos seguindo o caminho que Jesus nos trouxe. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, é porque neste mundo apenas nós estamos plantando a semente para um reino superior. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é porque nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos conciliarmos para poder conciliar com o próximo. E precisamos, meus irmãos, acima de tudo, refletir sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2020. Que Jesus possa realmente renascer como nós cristãos, dentro de nós e não fora de nós. Que possamos planejar, redimensionar os nossos valores. É hora de pararmos, é hora de nos fortalecer, é hora do perdão, é hora do auto-perdão. E como disse Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade toda está dentro de cada um de nós. Dentro dessa reflexão de pobres de espírito, nós nos transformamos em pessoas inseguras, pessoas sem visão do mundo espiritual, sem visão de Deus dentro de nós, porque o mundo exterior nos trouxe valores que foram nos tornando pessoas mais frias e menos cristãs. Então, que possamos, nesse momento, usar essa colocação do Evangelho, o que deve se entender por pobres de espírito, e trazermos para o nosso interior e transformarmos, para que possamos começar um novo ciclo em 2021 de uma forma diferente, nos amando para poder amarmos o próximo, deixando que Deus realmente mande o seu Filho, Jesus, para que ele possa renascer em nossos corações, que ele possa ser nossa luz e nossa guia, que ele possa ser a nossa fortaleza, e que não possamos ser apenas pobres de espírito, mas sermos grandes espíritos, trabalhando e locando o caminho que Jesus veio nos trazer, estendendo toda a mão e todo o conceito de amor, fé, humildade e caridade para com o próximo, para que possamos transformar esse mundo que vivemos. O orgulhoso, ele trata Deus como se fosse uma pessoa que ele não tenha controle sobre a sua vida. Já o humilde oferece a sua vida a Deus, oferece ao seu irmão, oferece a sua vida própria a você própria na sua caminhada. E é para isso que nós estamos nesse momento. Nesse momento do advento, é necessário que nós nos transformamos, nos introspectamos interiormente para nos trazermos aquilo que precisamos transformar dentro de nós. Eu sei que o momento é curto para que possamos prolongar um pouco mais, e eu quero nesse momento dizer para todos vocês a importância do Evangelho no lar, a importância do Evangelho praticado em nossas vidas como uma fonte de restabelecer a nossa conexão com o Pai, para que possamos ser dignos das suas promessas e que possamos estarmos juntos cada dia, cada momento, e vencermos a luta do exterior junto ao nosso interior. Nós somos luzes, nós estamos abençoados, nós temos um Deus que não nos abandona, nós temos a paz na busca dessa luz.
que cada um de nós possamos realmente sermos esse caminho que Jesus nos trouxe. Ser pobre de espírito não nos traz benefício nenhum, apenas transformação. E para encerrar, meus amigos, eu vou fazer uma pequena oração que Emmanuel nos trouxe, que se chama oração de auxílio. Senhor, auxilia-me para o bem a que me destinas, mas também a extinguir o mal que ainda carrego. Auxilia-me não só a crer, mas também a realizar o melhor. Auxilia-me a praticar a aceitação, mas também a exercer o discernimento. Auxilia-me na prática de usar a paciência, mas também a livrar-me da inércia. Auxilia-me a trabalhar, mas também a servir sem reclamação. Auxilia-me a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar o amor sem criar problemas para ninguém. Emmanuel, que nós possamos, meus irmãos, mais uma vez, estarmos conectados com o Pai, para que possamos receber essa dádiva que é a vinda desse Jesus Cristo para o nosso interior, para o nosso corpo interior, para o nosso coração. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Que todos tenhamos uma semana de muita paz e muita luz. Muito obrigado, que assim seja.